Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória a Deus, a paz do Senhor, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Que bênção ter vocês por aqui mais uma vez. Creia que foi um convite de Deus para a sua vida, porque Ele deseja falar com vocês de alguma forma especial nesse dia. Os nossos convidados de hoje são mais do que especiais. Gostaria de apresentar a vocês, que sempre estão nos assistindo, esse casal que recebeu o chamado da parte de Deus para pregar o Evangelho em diferentes continentes por quase 20 anos. Os missionários Roberval de Oliveira e a nossa missionária, a irmã Edivânia Oliveira, que, para quem não sabe, eles são os meus pais. Amém? A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmã Edivânia. Amém. Paz do Senhor, pastor Samek. Paz do Senhor a todos. Nós estamos felizes por estarmos participando desse abençoado programa. Louvamos a Deus e ao nosso pastor presidente, nosso agradecimento por essa feliz oportunidade. Amém. Amém. A paz do Senhor. E para nós é uma honra estar aqui com vocês. Muito bem. Eles estão cooperando com o nosso pastor na filial em Xande Cruz. E já queremos aproveitar a oportunidade de mandar a paz para todos os irmãos lá em Xande Cruz. E acompanhando os nossos missionários, vieram alguns jovens. Nós temos aqui conosco o diácono Eudes Cunha, a nossa irmã Emily Andrade, temos também o jovem Alessandro, a nossa irmã Thaís Gonçalves e a nossa irmã Kathleen Regina. Além da nossa equipe de todos os sábados, né, o jovem Pedro Brito, a nossa irmã Amanda Medeiros e também a jovem Rebeca Máximo, que está nos ajudando aqui na equipe de louvor. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês gostam muito: alcançados pelo amor. É isso mesmo, e você pode começar alcançando outras pessoas através das suas redes sociais. Acesse os canais do YouTube IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial e compartilhe aí a transmissão com seus amigos e familiares. E você também pode mandar pra gente o seu recado, a sua sugestão de temas, que é pro nosso WhatsApp, né? Você já sabe o número, mas eu vou repetir. É o 81992094819. Amém, glória a Deus. E para começar aqui a nossa conversa com os nossos missionários e os jovens que estão acompanhando, pastor Roberval e irmã Edivânia, nós queríamos começar perguntando para o senhor e para a senhora o que é missões. Trabalho glorioso, né? Missões é levar a essência do amor de Deus através de Jesus Cristo para todas as nações. Independentemente do lugar, a distância, enfim, é levar a mensagem salvadora em qualquer lugar do mundo que sejamos enviados. É fazer missões, é apresentar o amor de Deus, né? Falar para todas as nações dessa verdade, né? Amém. Glória a Deus. Poderíamos dizer que missões é a tarefa principal da igreja, né? Exatamente, porque aquela expressão de Jesus Cristo em Marcos 16:15, né? Ide. E o ide não é outra coisa senão vamos, movam-se. E a igreja tem realizado esse trabalho e para a glória de Deus e a alegria nossa, o resultado sempre é positivo. Missões é levar o amor de Cristo. Amém. E a gente tem muitos jovens nos assistindo em casa e eu tenho certeza que todo mundo fica um pouco curioso quando a gente vai falar, né? Vai conversar com os pastores. Quando foi a primeira vez que Deus falou com vocês acerca de missões? O senhor pode falar a sua experiência e depois a minha sogra pode falar também. Amém. No ano de 1982, quando eu fui batizado no Espírito Santo na congregação na usina Pumati, um lugar humilde, simples, entre Palmares e Joaquim Nabuco. E ali o Senhor me batizou no Espírito Santo, era 7 da noite quando eu cheguei na igreja,
E até 7h30 eu estava ali ajoelhado e o Senhor falando comigo. E foi ali que Deus me deu uma visão muito importante para a obra missionária. Eu era muito jovem, tinha apenas 12 anos de idade, né? Mas foi naquele dia, 1982, que o Senhor colocou no meu coração aquela chamada importante, a chamada que temos para fazer a obra missionária, não é verdade? Amém. Amém. Eu acho que eu tinha 16 anos. Um dia eu estava no círculo de oração, foi a primeira vez que Deus falou comigo a respeito de missões. No círculo de oração, e haviam visitas aqui de Recife, ali na usina Pumati. Estávamos ali e aquele ciclo de oração abençoado, Deus falando, e eu estava querendo ouvir algo de Deus, e terminou o ciclo de oração, Deus não falou comigo diretamente, eu queria diretamente uma palavra. E quando terminou aquele ciclo de oração, como sempre, eu era a última a sair da igreja, quando terminava os cultos, e estava ali no bebedouro tomando água, de costa, tomando água, e a irmã foi passando assim por trás de mim, uma das visitas, e falou assim para mim: jovem, Deus está mandando te dizer que ele vai ser um obreiro que vai transpassar, cruzar as fronteiras. E vocês vão ser usados por Deus além das fronteiras. Foi a primeira vez que Deus falou, depois houve aquele silêncio, aquele longo silêncio. Até quando nos casamos e depois começou as promessas sendo renovadas a respeito de missões. Glória a Deus, aleluia. E quando Deus usou nessa irmã, a senhora, já havia aí um relacionamento, já conhecia o missionário? Não, por incrível que pareça, foi um ano antes de nós nos conhecíamos, era da mesma congregação, mas sem nenhuma pretensão. Ela era dirigente do grupo jovem, né? E eu tinha interesse de participar da juventude, que não foi tão fácil para mim, porque naquele dia para cantar foi dramático. Não passou no teste. Eu cantei, alguém disse a mim, é melhor pregar. Glória a Deus. Mas Deus abençoa, e aqui estamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então podemos dizer, pastor e irmã Edivânia, que Deus fala com jovens, adolescentes, né? Amém. Fala assim, isso é muito importante, pastor Samek, irmã Zenate, todos que nos escutam. Você jovem que está em casa participando conosco, é muito importante isso. Não perda o fervor naquela promessa que Deus lhe fez. Eu era muito jovem, num lugar muito distante, e parecia até que não funcionaria. Mas quando a gente lê sobre Abraão, a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Ele confiou. Aleluia. Então Deus usa. E foi no domingo, uma manhã missionária, um dos pastores que foi convidado para pregar no campo, vindo do Paraguai, e ele, usado por Deus, disse: aqui nessa igreja tem um jovem que foi levantado, foi chamado por Deus e será levantado para ser missionário a partir dessa congregação. Aquela palavra mais ainda reforçou a promessa que Deus tinha feito na minha vida, né? E aí Deus foi moldando, preparando para que nós pudéssemos então realizar aquilo que Ele queria que fizéramos em favor do reino dele na obra missionária, indiscutivelmente. Glória a Pastor, Deus. muita gente que está em casa deve estar se perguntando, né? O senhor cresceu num lar evangélico, num lar cristão? Como foi a sua aproximação de Jesus? Por incrível que pareça, eu tive uma infância totalmente afastada, né? Minha mãe tinha sido crente na sua juventude, mas por intervenção dos pais, da mãe dela, enfim, meu avô, minha avó, vovô Temudo e vovó Gertrude, são europeus. Um é italiano e o outro é português. A cultura levou-nos a viver fora. E eu fiquei até os 7 a 8 anos de idade fora. Mas quando nós viemos de onde estávamos aqui para a usina Pumati, então foi ali que, morando na rua da igreja, da nossa igreja, eu me converti. Eu aceitei a Jesus como Salvador. Amém. E a partir dali, Deus começou a fazer na minha vida exatamente o que Ele tinha pensado e preparado para que a gente pudesse fazer o trabalho. Então não foi
uma vida desde o começo. Mas no momento que eu aceitei a Cristo, tudo mudou. Então, eu quero dizer a você, meu Amém. filho, que está nos escutando, Aleluia. tudo a partir do encontro com Jesus muda para melhor. Amém. Continue crente, servindo ao Amém. Senhor. A promessa dele é fiel. Glória a Deus. E falando sobre chamado, né, os jovens sempre têm essa curiosidade, né, sobre o tempo que existe entre a promessa de Deus, o momento que Deus falou, o momento que Deus fez a promessa, e o cumprimento. Existe um tempo? Foi da noite para o dia? Como é que foi acontecendo isso? Olha, é um processo, não é importante, né, mãe? É de verdade. Vânia? A gente vai conhecendo Deus dia a dia. Quando o Senhor falou comigo e me disse, eu disse a Ele, no dia que Ele falou comigo, que é importante observar que quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fiquei assustado. Eu passei quase 20 dias sem ir para a igreja, porque eu não entendia o que era batismo no Espírito Santo. Eu não entendia isso e isso me assustou. E eu orava a Deus e dizia, eu quero, né, que o Senhor coloque no meu caminho uma jovem que tenha a mesma chamada, porque senão vai ficar difícil para a gente realizar o trabalho que Ele prometeu. Ano 1982, 18 anos depois, 6 de dezembro de 2000, 18 anos depois, nosso querido pastor presidente nos apresenta como um novo missionário sendo enviado para a Argentina. 18 anos depois, Deus cumpriu a sua promessa. Um processo que não é fácil, da promessa até chegar na realização, tem todo um processo, mas valeu a pena e vale a pena. E Glória às a vezes Deus. vem até as dúvidas, né? Sim. Vem as Pastor, dúvidas. Porque demora, assim, você... Às vezes a gente pensa que quando Deus fala, se vai cumprir já. Às vezes foi 18 anos e chega um momento de dúvida, será que foi Deus? E principalmente no meu caso, né? Porque depois que Deus falou que eu ia cruzar as fronteiras, ia ser usada em outros continentes, eu não escutei mais depois de casar, até depois do casamento, eu não escutei mais, Deus não falou mais nada comigo. Então vinha assim as dúvidas, e mesmo depois que nos casamos, quando íamos a um culto que Deus usava, né, a minha família, os meus pais, era como que assim, não aceitava muito a ideia, aquele apego com os pais, com a família, né? E ficava Difícil abrir mão da filha. Difícil abrir mão. Eu também temia, eu confesso, né? Somos carne, temia, eu não queria. Assim, eu era muito entregue assim, na obra do Senhor, mas eu dizia assim, eu queria fazer missão aqui mesmo. Aqui mesmo, na minha zona de conforto, né? E Deus disse que não. Então vinha a dúvida. E quando Deus começava a falar, tinha os cultos, vai cruzar as fronteiras, vai cruzar as fronteiras, vai cruzar as fronteiras. Então os meus pais, né, por exemplo, meu pai na época teve uma vez que ele disse assim, essa coisa de ser missionário, acho que é melhor procurar ver outra coisa, viu? Mas não é que procurava. Eu acho que o chamado de Deus na nossa vida, não somos nós que procuramos, é Deus quem escolhe. Aleluia. Deus que te escolheu. Então, quando Deus escolhe, aí vai chegando, né? E como eu dizia, eu estava confortável na minha zona de conforto, mas Deus sabe como trabalhar. E Deus foi tirando aquele conforto de pouquinho, aos poucos, né? Foi. Usando o nosso pastor presidente, nos enviou para Capoeiras. Aí foi a primeira separação, né? E uma experiência interessante, porque Capoeiras também é questão do clima, né? O clima. Lá no Agreste Meridional, frio, isso já fomos sendo preparados. Eu já fui preparando. Né? Preparando em todo Que sentido para que quando chegasse o momento não tivesse nenhuma complicação, ao contrário. E, sobretudo, a nossa comunhão, né? Ela, como era dirigente do grupo, e a dirigente, eu sempre me dirigia à irmã Edivânia, hoje tem ensaio, irmã Edivânia, e o lugar que eu encontrava a irmã Edivânia para conversar era na igreja. Não tinha outro lugar, era na igreja. E foi ali, nas conversas e o tempo passando, e Deus foi falando, Deus foi mostrando, e chegamos àquele ponto que Deus quis que chegáramos a 18 anos depois do que Ele tinha prometido, né?
tudo aconteceram e às vezes acontece para complicar, para ver, para provar a nossa fé, mas Deus na sua graça nos ajudou. Glória a Deus. E foi possível contornar toda essa situação com fé, com carinho, com amor e trabalhando. Por exemplo, a minha esposa, eu disse que tinha que encontrar ela na igreja, porque era o lugar de oração, de escola bíblica, dirigir culto, de pregar a palavra, no culto e campanha e assim sucessivamente. E tornou-se mais fácil, porque a vida na igreja, a relação que o rapaz e a moça têm na igreja, só tem uma finalidade: continuará na igreja, que esse é o plano de Deus para a sua vida, como foi para a minha e para a minha esposa e para a formação da nossa família. Amém. Glória a Deus. Amém. E nós vamos aproveitar também, pastor, esses jovens, né, que estão aqui, ansiosos para cantar, para louvar a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor. Amém. Você que está em casa, que conhece o louvor, pode estar participando também, enquanto a equipe de louvor vai estar aqui adorando a Deus. Amém. Graças a Deus por esse dia, por esse privilégio de poder enaltecer o santo nome do Senhor. O hino que iremos louvar agora tem como título Por Toda a Terra. Quem é o Rei de toda a terra? Jesus, o Deus vivo. Então, nesse momento, esteja preparado, esteja disposto a mais uma vez adorar o santo nome do Senhor. O único merecedor de toda a honra, glória e louvor para sempre. Sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar, retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, paga o que ficou pra trás, e toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro. Por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Certo é, sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar, retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, paga o que ficou pra trás. Toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro. Por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Oh, 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 oh. Saberão quem é o Rei. Toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: Toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro. Por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei
Amém. Pastor, voltando para a nossa conversa, nesse comecinho do programa, a gente falou muito da espera, né? Desse momento, da partir de quando Deus promete e de quando Ele cumpre. Então, nesse momento, nesse meio, de que forma, né, essa trajetória espiritual anterior à missão preparou vocês para esse chamado que esperava vocês de lá? É muito importante, mas Renata, isso tudo tem a gente costuma dizer começo, meio e fim, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que para todo propósito debaixo do céu tem um tempo determinado. E Deus não chama sem que antes Ele não capacita aquela pessoa que foi chamada. Não é o oferecido e sim o chamado. E a nossa vida, a partir daquele momento que já vinha e continuou mais ainda no serviço, né? No serviço, no atender a igreja, o trabalho de consagração do domingo pela manhã, o evangelismo à tarde, todos os domingos, os cultos que nós atendíamos à escala da campanha evangelizadora, em lugares distantes, caminhando, porque não tínhamos transporte para isso então, não é verdade, Mandela? Verdade. Não tínhamos transporte, então tinha uma congregação que nós saímos às 5 da tarde e chegávamos às 7 da noite em ponto lá, são 2 horas caminhando, cruzando Isso mesmo. ia andando. Andando. E a passo de soldado, a passo de guerra mesmo. Como costuma dizer o povo do Oriente, a passo indiano, um atrás do outro aí rápido. E era criança, adolescente, irmãos de idade, irmã de idade, e saímos da usina para o Mati até, por exemplo, aquela região chamada Poço, como por exemplo, 2 horas caminhando. Então, tudo aquilo era o preparo de Deus para a realidade que nós iríamos abraçar. Glória a Deus. Ali na obra missionária, não é enfrentar, senão que abraçar. Que a chamada missionária ela é feita com amor, por misericórdia, e se realiza esse chamado também com amor e por misericórdia, né? Transfere para as pessoas aquilo que Deus teve por nós. Então, aquele processo de preparo nos cultos, nas vigílias, na consagração, no dirigir o trabalho, na obediência, enfim, todo aquele conjunto, né, de ferramentas, né, Madivânia? Assumindo responsabilidades na igreja, né? Por exemplo, eu comecei a assumir uma responsabilidade assim que fui membro da igreja, aos 15 anos, e surgiu uma necessidade no conjunto. E naquela época, né, alguns dias atrás, Alguns anos. vamos dizer assim, fica melhor, não existia departamento de adolescente, separado de jovens e irmãs, era o conjunto. Então era composto por adolescentes, jovens e irmãs. Irmãs idosas também junto, o PROAT era junto conosco. Então, surgiu essa necessidade e aos 15 anos eu já estava ali na frente daquele grupo. Então, também surgiu a necessidade na escola dominical e eu também tinha que assumir uma classe na escola dominical. Então, juntos, a escola era no sábado, então na sexta-feira estudávamos a lição juntos. Quando terminávamos o culto e perguntávamos aos nossos dirigentes, né, os jovens, nós perguntávamos ao nosso dirigente o que tem para fazer mais. Terminava o culto e não era só ir embora, fazíamos parte em tudo na igreja. Não esperávamos que o zelador fosse zelar a igreja. Tinha um copo, alguma coisa que alguém... Nós terminávamos o culto e já limpava. Eu achava muito importante, porque no culto da mocidade, nós que limpávamos a igreja, que fazíamos o arranjo, a decoração, tudo isso, e tudo era natural. Então íamos buscar taioba, fazia aqueles rolos de taioba. Algumas irmãs já sabem o que é, vão saber, daqueles dias atrás vão saber o que é isso. Fazíamos o rolo, preparávamos o arranjo, e isso a gente começava às 5 da manhã. Olha... Porque havia o matutino no dia do culto da juventude. Depois do matutino, íamos limpar a igreja, preparar a igreja, né? E à tarde, ao evangelismo, voltávamos, já era o culto com a mocidade. Então, cedo, já estávamos dentro da obra, já estávamos ocupados com a obra. E, por exemplo, eu às vezes me perguntava, por que, Senhor, com 15 anos, como é que eu vou ficar na frente dessas irmãs
de tanta experiência para passar para mim, mas era o preparo de Deus. Amém. Sem dúvida. Porque Glória a na Deus. obra, na missão, nós, os missionários, nós temos que estar em tudo. Temos que saber trabalhar com crianças, saber trabalhar com adolescentes, saber trabalhar com jovens, com o PROAT. Então, todas as faixas etárias da igreja, né? Isso. O missionário, ele tem que estar ali dentro, ajudando. Então, a trajetória na igreja começou cedo, eu creio também porque Deus já tinha marcado um chamado, marcado conosco para começarmos cedo também. Glória a Deus. O Deus que chama para que a gente sirva, Ele nos encontra antes servindo também. É verdade, Amém. sim. Nós vemos na Bíblia, né, pastor? Deus sempre, quando à procura de alguém, Ele encontrou essa pessoa trabalhando, servindo. Né? Então, você que sente um chamado da parte de Deus, vá trabalhar na casa do Senhor. Pergunte ao seu pastor, ao seu dirigente, o que é que eles estão precisando. Eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar e já vai lhe preparar para o chamado que Ele tem mais na frente. Amém? Nós vamos a um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos dentro de instantes. Amém. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Espaço Jovens, jovens no coração de Deus. Que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo me saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Estamos de volta com o seu programa Espaço Jovem. Obrigada a você que permaneceu aí, com a gente. E hoje a gente está recebendo aqui os missionários Roberval Oliveira e Edivânia Oliveira, que passaram um tempo na Argentina e também na África do Sul. E o tema de hoje é Alcançados pelo Amor. Afinal, foi o que aconteceu com todos nós que estamos aqui, né? E nós podemos, por isso, compartilhar com outras pessoas desse amor incondicional. É isso aí. Também precisamos lembrar de que o nosso programa está sendo transmitido pelos canais de YouTube, o IADPE Oficial, e também através do Rede Brasil Oficial. E você pode mandar o seu recado aí, sugestão de temas pelo nosso WhatsApp, que é o 99209-4819. Voltando à nossa conversa, missionário, pastor Roberval, irmã Edivânia, o primeiro campo missionário que vocês foram enviados foi para a Argentina, não é isso? Exato. E quais foram as primeiras impressões quando chegaram à Argentina e quanto tempo passaram lá? Quantas impressões, né? Quantas coisas importantes. Quando fomos enviados, nosso pastor presidente, pastor Ailton, sentiu de Deus e nos enviou para a cidade de Mendonça. Estamos falando de 1.500 quilômetros, praticamente de Buenos Aires até lá. E foi muitas coisas que aconteceram, mas nos chama muita atenção o dia que nós chegamos, né, Cima? Verdade. Chegamos ali, tivemos um impacto que nos impactou de forma profunda. Mas chegando naquele país, ali, naquele dia, 9 de janeiro, se não me falha a memória, era mais ou menos 3 da tarde, quando passávamos pela cidade de Guernica. E
próximo ao Parque das Nações. Um parque muito bonito, muitas árvores. Nós vimos ali uma situação que nos deixou assim um pouco preocupado. Depois que passamos, eu acho que entre 10 a 15 minutos, quando chegamos em Alejandro Có, o céu começou a se nublar, se fechando. Isso. E uma grande tempestade aconteceu. Chuva de granizo, ventos né? fortes, que foi preciso chamar os bombeiros para poder trazer água para a dependência do templo, porque tudo se cortou, por uma simples razão. A tempestade destruiu parcialmente a cidade de Guernica, onde nós tínhamos passado há pouco de 15 minutos. Foi uma tempestade, coisa que nunca vimos. E ficamos ali, aparentemente, a princípio, que coisa bonita, nunca vimos, né? Mas depois os pés no chão, foi. Os nossos filhos correram juntamente conosco, né? Para a janela, para ver a chuva de granizo absurda, o vento, tudo. E tudo isso nos trouxe assim, a princípio, meu Deus do céu, nos ajudem aqui, né? Será que é sempre assim? Será que vai ser sempre assim? Não foi assim, a impressão, né? A impressão. Começou a falar de Argentina, já começou falando espanhol. A impressão é que quando a gente viu no outro dia aquelas árvores cortadas pelo vento, carros em cima das casas, tetos das casas tinham voado, saído. Meu Deus. Nós vimos um carro em cima de uma casa. Em cima de uma casa. Eu já tinha visto isso assim na televisão, mas nunca pessoalmente. E a impressão que me causou foi que há 15 minutos nós havíamos passado por ali. Há 15 minutos. E depois, no outro dia que vimos tudo isso, eu tive medo, confesso. Tive medo, mas ao mesmo tempo eu senti assim, o Espírito de Deus dizer assim, tu já tinha passado. Vai acontecer muitas coisas, mas... Estou cuidando. Estou cuidando, minha mão está aqui. Amém. Aleluia. E outra impressão foi o idioma, né? O idioma. Porque estudamos 6 meses espanhol, e quando cheguei lá, que eu escutei os nativos falando o espanhol, a impressão que eu tive é que eu nunca tinha estudado espanhol. Absolutamente nada. Verdade. E o nosso curso era de segunda a sexta, 4 horas por dia, no SENAC. Isso. Curso profissionalizante, né? Ali em Garanhuns. Estudavam lá, porque vivíamos cerca, era Capoeiras, 35 quilômetros. E quando chegamos aí, tivemos que nos adaptar à questão linguística, ao vício de linguagem. E, a princípio, a maneira como falava, eles falavam conosco e nós, de maneira bem simpática, e o me dizia, sim, ok. Mas sim, ok, o quê? Até que Deus foi ajudando, né? E pela misericórdia de Deus, foi bom porque tínhamos os filhos pequenos, né? Bem pequenos. O evangelista Sameca, a irmã Sameli, eles estudavam. Então, com 3 meses, eles já estavam ensinando para nós. Nos ensinando a falar bem o espanhol. Eram bem inteligentes. Viu? Eram bem inteligentes. Impressionante, viu? Eles começaram a nos ajudar. É verdade. Coisas que nós, quando estudávamos aqui no Brasil, levávamos eles, né, de vez em quando, porque o filho estudava em Garanhuns. Então, aproveitando, vindo para Garanhuns estudar, fazer o curso, buscávamos o filho lá no colégio e levávamos à escola. E bom, tudo aquilo era difícil para nós em todo sentido, isso é indiscutivelmente. Mas foi lá na escola, eles estudando, que eles começaram a passar para nós a experiência dia a dia, e isso nos ajudou de forma gloriosa. Mas aquela impressão de que, meu Deus... Uma tempestade de bem-vindo. De bem-vindo, imagine o céu trovejando, Jesus querido. E dali para frente nós sabíamos que muitas coisas igual que iria passar, mas a promessa, como falou a irmã Edivânia, a promessa de Deus, minha mão está estendida. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a Amém. sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Salmo 91. Amém. Nós temos aqui também, pastor e irmã Edivânia, algumas fotos do tempo, né, que vocês estiveram lá na Argentina, e nós vamos pedir à nossa abençoada produção para estar passando aqui e pode ir comentando as fotos. Essa Nossa foto, posse. nossa posse, né? Em Argentina, em Mendoza, naquele dia, o batismo nas águas, o primeiro batismo, inclusive foi o dia que foi batizado nosso filho. Aí já é em Otamendi, comandante de Canora Otamendi, na campanha evangelizadora, exatamente. Estávamos preparando para sair.
Esse foi um dos batismos realizados em Otamendi. Comandante Nicanor Otamendi, presença do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves aí. Já esse... Foi o último batismo realizado Por- em Alejandro Cor. Nosso tempo, né, em Alejandro Cor, exatamente. Aí estamos nós, aí estão os irmãos ainda em Alejandro Cor, né? A irmã Eugênia lá na parte posterior, esposa do diácono Oscar Del Bono, uma bênção dos céus, foi muito importante. Amém. E glorioso, né, ver que a maioria desses jovens aí, eu creio, 90% hoje são obreiros. São Glória a obreiros, Deus. presbíteros, São presbíteros, diáconos, são uma bênção. responsáveis de grupo, enfim, estão ali servindo ao Senhor com alegria. Isso é muito Amém, importante. graças a Deus. Amém. E o senhor foi comentando aí, nós tivemos 3 cidades então, né, em Argentina, Mendonça, Mendonça, Otamendi Otamendi e Alejandro Cor. Cor. Muito Começamos lá próximo ao Chile, 200 quilômetros praticamente do Chile, na Cordilheira dos Andes. E depois, com o tempo, 3 anos depois, nosso pastor presidente nos chama para a cidade de Comandante Nicanor Otamendi. Passado quase 6 anos, fomos para a cidade de Alejandro Cor. Foi a Amém. última que tivemos cooperando. né? Era mais perto do aeroporto. Essa aí sim, tava 45 voltando. minutos, bem mais Isso. próxima. Amém. Amém. A gente já soube aqui, né, algumas impressões, as primeiras impressões que vocês tiveram da Argentina. Eu tenho certeza que quem está em casa queria saber, né, uma experiência marcante que vocês viveram lá. Eu não sei se a experiência coincide, mas caso não, cada um pode contar a sua. Nós temos muitas coisas que... Servo de la Glória. né? Mas foi lá em Mendonça. No dia que estávamos lá para sermos apresentados, como fomos apresentados, né, naquela noite, 14 de janeiro, O senhor tem uma memória muito boa, viu? Eu queria ter essa memória Verdade. por data. Meu Deus do céu. tratamos. E estava bem cooperado ali. Nosso pastor presidente havia enviado o vice-presidente da missão, né, que era o pastor Altamir, e tivemos o privilégio de termos a companhia do pastor Ailton Júnior. Bênção do céu para nós naquele dia ali, foi muito importante. Que inclusive o pastor Ailton Júnior foi o primeiro missionário em Mendonça. Foi quem começou o trabalho ali. Nós fomos para dar a sequência àquele trabalho Glória a que Deus. o pastor Ailton Júnior, irmã Cristiane e Débora ali, pequena ali. Eles fizeram um trabalho glorioso. Está lá a marca, né? E nós fomos ali para dar continuação àquele trabalho. E foi nas visitas, nós fomos ao chamado conhecido Cerro de la Glória. São 5.942 metros sobre o nível do mar. E naquela região você consegue ver toda a capital, toda a Mendonça. E de lá nós, olhando para o lado esquerdo, vimos um bairro, o conhecido Alto Mendonça. E Deus colocou no meu coração o desejo de pregar ali. Aleluia. Não tínhamos igreja ali. Deus colocou. Ainda que alguém diga, mas olha, é difícil, é longe, são 13 quilômetros de onde morávamos para lá. Eu disse, mas Deus colocou no meu coração. Acontece que do dia que Deus falou, foi ali, na visita que fizemos na cidade. Um ano depois, a irmã Edivânia teve que vir aqui ao Brasil, Isso. juntamente com os nossos filhos, né? O filho Samé, que é a filha Sameli, passaram um dia aqui com os pais, meu sogro e minha sogra, e Deus falou para ela aqui, Exato. que estaria dando um presente à igreja de Mendonça. Veja que coisa linda. Amém. O trabalho que foi implantado, né? O trabalho que o Glória a pastor Deus. Júnior começou ali, isso é muito importante, né? Amém. Nós trabalhamos no campo semeando, colhendo aquilo que outros vieram primeiro semear. E Deus fala comigo lá. Acontece que um ano depois daquele desejo que Deus colocou no meu coração, no nosso, de irmos àquela localidade, uma pessoa chega lá em casa e diz assim, pastor, eu preciso que o senhor visite uma parente minha, uma família. Aí eu fui visitar. Aonde era? Nesse bairro, Alto Mendonça. Quantas pessoas? 22 Glórias pessoas a Deus. que Amém. vêm para Jesus, aceita Jesus como Salvador. E lá estão servindo. Tem obreiro, presbítero, diácono, tudo. Então, isso foi muito marcante. Nós começamos a ver o susto que tivemos da tempestade, não foi nada Aleluia. comparado com o que Deus disse. Você vai entrar ali, vocês vão entrar ali. Amém. E entramos ali um ano depois. E o Senhor salvando vidas, curando, batizando E através transformando. dessa família, né, que foi um presente de Deus, porque Presente. todos tocam, Olha. todos são músicos. Não Amém. tínhamos músico na igreja, era só o nosso filho
né? A evangelização é com a bateria digital. Uma Yamaha DD50. Faz tempo, né? Faz Era tempo. somente aquilo ali. A nossa filha com a panderola. Isso, Panderola. 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 sim. E aquela meia-lua, né? Pronto, era aquilo lá. E essa família são todos músicos, Além né? de serem músicos, ele também nos convidou, do mesmo jeito que um parente deles nos convidou para ir à casa, porque eles viam uma necessidade, e ali foi 22 almas. 22 almas. Essa mesma família agora nos convida, pastor, o senhor precisa visitar um parente nosso que está lá nas vinhas, na finca. Na finca, e na plantação de Plantação de uva. Plantação de porque uva. é isso. Mendonça é o lugar de uva, maçã, enfim, tudo. Não? 75 quilômetros. Era uma casa dentro da plantação de uva. E azeitonas E a gente também. pensou que nós vamos. Vamos. E de ali, uma congregação, 50 almas. Glória a Naquela Deus. noite, Aleluia. aceitou Jesus como Salvador. E ali Deus curou uma pessoa que era epilética. Foi. Deus Há fez muitos a anos, obra. Deus fez a obra ali. Glória a Deus. E através desse testemunho, a casa encheu. Encheu. Amém. Glória a Deus. E aquela jovem, uma criança também que ela era perturbada, não conseguia dormir. Ela via coisas nas paredes dos quartos. E Deus trouxe libertação. Então, Aleluia. por isso que foi glorificante, foi Amém. impactante, foi marcante. Eu nunca esqueço dessa experiência ali de Mendonça. Foi muito importante. Glória a Está Deus. marcado. Como que Glória a diz, Deus. acunhado com ferro quente, assim, e ali ficou. Né? Isso é muito importante, porque a obra missionária, é importante saber que você que nos escuta, participa desse grande e importante programa, saiba, Deus quando chama, Ele capacita. E quando Ele Aleluia. envia, Ele não envia só, Ele acompanha. Ele vai Amém. também. Glória a Deus. Por isso que as coisas dão certo. Amém. O reino de Deus cresce por isso, porque Deus, a Bíblia diz que Deus é quem dá o crescimento. Aleluia. Sem a presença dele, Jesus diz em João 15,5, nada, separado de mim não pode fazer nada. Mas com ele, a gente vai longe e muitas coisas bonitas acontecem. Então, esse fato é muito importante, impactante, uma marca na igreja do Senhor, no reino de Amém. Deus. Isso é muito importante para nós. Glória a Deus. Pastor, falando de Argentina, eu acho que os jovens estão querendo cantar em espanhol aqui. Que coisa boa. Os jovens são preparados. Aleluia. E nós vamos ouvir os jovens Amém. louvando Muito ao bem. Senhor nesta noite. Amém. Essa música ela fala, é uma oração e é pedindo paz pela cidade. Enfim, nós queremos adorar a Deus para que Ele traga paz para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Adora o Senhor conosco nessa noite. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para tu ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A qué iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro.
Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Dá saudade, pastor? Dá saudade, né? Nem imagina. Parece que nunca saímos, né? Sempre estamos, né? Como foi se despedir, né, daquele povo que aprenderam a amar? Não foi fácil, né? Não é fácil. Não. Porque Não é mesmo. o missionário, nós vamos sabendo, né, que vamos cumprir uma missão. Não vamos ali para viver para sempre. Sabemos que vai ter o tempo de ir e sabemos que tem o tempo de voltar também. Mas eu confesso, eu acho que por mais que Deus vá nos falando, vá nos mostrando que está chegando o tempo, está chegando o tempo de voltar, mas quando chega realmente a hora, a gente fica assim sem saber. Como uma surpresa. Como reagir, né? Como reagir, mesmo sabendo que esse momento ia chegar, né, Ele pastor? é real, é verdade. Não é porque fácil. a vida é ser um pai e ser uma mãe da igreja. Então são filhos que são gerados espiritualmente falando, né? Da mesma forma que o missionário ele entrega amor, ele também recebe amor. Isso aí, a recíproca é verdadeira, viu? É aquela situação real. Você ama e, claro, você é amado, obviamente. Então, isso cria aquele vínculo, né? Aquela ligação, aquela conexão, aquela aliança com o povo. E, claro, e eles também têm a consciência de que um dia o missionário vai voltar. E não é fácil, porque a gente, aquela alegria que a gente tem quando é enviado, é tão bonito, é tão glorioso. Claro, essa mesma alegria, Deus, na sua graça, nos dá para voltar, ainda que com a tristeza que vamos ficar distante do povo. É como que quando saímos daqui, a gente fica triste também, porque vai ficar distante da família, da igreja, mas Deus consola. Deus consola também quando vem de lá para cá, mas o mais importante é o amor, a consideração, o carinho que a gente dá para eles e, obviamente, recebe deles sem nenhum problema. Isso é o que nos mantém com o amor a obra do Senhor, seja em qualquer lugar, em qualquer idioma, né? Quanto tempo foi, pastor, em Argentina? Nós tivemos o aproximado há 11 anos, 11 anos. 11 anos, né? 11 anos. Há 11 anos ali trabalhando, servindo ao Senhor com alegria, muito bom. Amém. Construtivo. E além de Argentina também, né, que a gente tem falado até agora sobre a Argentina, mas além da Argentina, vocês também foram enviados, né, para a África do Sul. E sobre esse segundo campo missionário, a gente conhece um pouco, eu não sei se você em casa já teve a oportunidade de ver sobre a receptividade, né, sobre a recepção que o povo africano faz. Como foi para vocês essa recepção toda especial que o povo africano tem? Qual foi a reação? Isso, né? É bem diferente da nossa cultura aqui, né? Verdade. É muito diferente. Eu uso uma expressão do hino nacional de África que diz: Incosse, Insikelele África. Que Deus abençoe a África. O prazer que recebemos dos irmãos, nós também transmitimos a ele, não foi? A mesma alegria. Porque é impactante, né? É impactante. É impactante. É diferente como eles recepcionam os pastores que chegam, os missionários que chegam. E para eles é uma alegria, é tão grande, eles ficam tão felizes que você fica... Eu me identifiquei muito. Nós nos identificamos muito. Eu me identifiquei muito. Me sentia cômoda entre eles. Transformado Acolhida, em Baba. né? Acolhidos por eles. Transformada em Baba Mufundisi e Má Mufundisi. Ou seja, papai pastor e mamãe esposa do pastor. Veja que coisa. Todos chegam e chamam a esposa de Mama Mufundisi, que é a mãe, que é a esposa do pastor. E Baba, que é o pai, uma das línguas mais faladas naquele país. Então isso é muito bonito. Não tem, assim, eu costumo dizer, e é uma palavra minha, um conceito que eu tenho, a chamada missionária não dá, a meu respeito, a mim o direito de escolher o país, mas me dá a mim, pela graça de Deus, a nós nos tem dado o prazer de amar o povo. Amém. Aonde quer que seja, geograficamente falando, distintamente falando, onde quer que seja, no alto ou no baixo, não importa.
O importante é que Deus nos dá a nós o direito, o prazer de amar o povo, abraçar. Então, o povo africano está no coração, como o povo argentino está no nosso coração. A chamada nos leva a abraçar o povo, independentemente da cultura. O que é a África? Bem diferente. Mas que diferença tão bonita. Verdade. Um contraste, né, entre Argentina, África, Brasil. É uma distância enorme. Se olharmos a geografia, você vai ver que a Argentina está bem próxima aqui à linha do Equador. Olha, interessante que o nível são 1.200 sobre o nível do mar Argentina e a África está a 1.741 sobre o nível do mar. Mas está aqui, o clima, tudo. O Brasil aqui é bem diferente, mas o importante, é bom saber, se o pastor Samek, irmã Zenate e todos que nos escutam, é que o Espírito Santo é um. Amém. É ver no povo Glória a Deus. que falam tantas línguas, vamos chegar a esse ponto, mas quando falam em línguas estranhas, e não parece que está no Brasil, porque é a mesma língua. Glória a Deus. Glória a A Deus. mesma, porque a ação de Deus é única. Amém. Para a gente é diferente a cultura, o povo, É verdade, né? a comida, A comida, né? a vestimenta, o horário. Enquanto nós vivíamos aqui com a diferença mínima de 2 horas de Argentina para aqui, na África do Sul vivemos ali 5 horas de diferença. Então, são muitas coisas, mas a ação de Deus é muito importante. É o que leva ao nome de cristianismo. Glória Os seguidores de Cristo, do Glória Cristo a Deus. vivo, o único líder espiritual que veio, pregou. Alguém disse, vamos acabar com ele? Tá bom. E a igreja está aí. 1, 2. O terceiro dia, voltou. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Continua. É o único líder vivo. Então, nós Glória a Deus. vemos a ação de Deus indiscutivelmente, e isso não causa nenhuma separação ou a ponto de que a gente fique, por que são assim? Que vontade de ser igual. E assim nós fomos. Amém. Passamos a isso. Glória a Deus. A Indiscutivelmente. gente vai continuar conversando sobre a África. Você que está em casa e quer saber mais sobre a África, nós vamos continuar no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Então não saia daí. Amém? Amém. Fanano Jesu, akeko fanana ye, akeko fanano Jesu, akeko fanana ye, akeko fanano Jesu, akeko fanana ye. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. Nara, nara, narekele, narekele mo. Nara, nara, narekele, narekele mo. Wachalarenda, Jehovah, for he has done so very much for me. Wachalarenda, Jehovah, for he has done so very much for me. Nara, nara, narekele, narekele mo. Nara, nara, narekele, narekele mo. Amém. Estamos no último bloco do programa. Infelizmente, né, passa muito rápido quando a gente começa a falar do amor de Deus. E você que está aí acompanhando a gente até o finalzinho, você percebeu que começou a ficar animado, não foi? A gente está entrando na África agora. É isso aí. E o tema de hoje é justamente esse: alcançados pelo amor de Deus. Um Amém. tema missionário para um casal de missionários. E antes de voltar aqui à nossa conversa, pastor, a gente terminou o segundo bloco cantando um corinho em africano. Qual é o significado do corinho? Pois é. Aqui com a fana não disse, né? não há ninguém igual a Jesus. Igual a Jesus. Aqui com a fana sempre se canta, eles têm o uso
o costume muito bonito, né? A continuação do hino, né? Ofana no gesso, ele coloca a mão aqui e faz essa viseira aqui, dizendo, ou seja, eu procurei e não achei ninguém igual a Jesus. Então, Glória a Akeiko, Deus. Ofana no gesso, Akeiko, Ofana Naue. Não Isso existe é ninguém. em que dialeto? Em Zulu. Em Zulu. Esse corinho eles cantam em outros dialetos também. Eles cantam em Sim. Xangan, que é ali de Moçambique. Eles cantam ele em Suto. Insulto, né? coça, E cantam ele em Zulu. Suana. Porque é como um corinho universal, ali de universal, África. é verdade. Né? Porque diz, não há ninguém igual a Jesus. Aí na continuação do corinho, né? Aí ele diz assim que procurei, não encontrei, andei. Ele né? faz a volta Dei assim. voltas. É. Por isso que se vocês verem, né, algum vídeo, vocês vão ver eles dando volta, eles procurando, eles fazendo o gesto, aí vocês vão ver. Ele está dizendo que procurou, que andou, Em todos os lugares. olhou, Mas não achou. não encontrou. achou. Ninguém igual a Jesus. Amém. Quando a gente fala de louvor, adoração, música, é algo muito presente no povo africano, não é verdade? É verdade. E o que mais impressionou vocês na forma de adorar dos africanos? Nós temos a experiência vivida, né? De gratidão. A né? gratidão. Agradecimento. Porque o africano tem o hábito de cantar em todas as situações, seja favorável ou não, ele tem aquele sentimento de gratidão tão grande e que tudo que ele canta é dizendo o que Deus é, que Deus faz porque Ele é. E na situação mais difícil, ele pode cantar o mesmo hino em um culto, ele pode cantar o mesmo hino em uma cerimônia de casamento, uma cerimônia fúnebre, pode cantar o mesmo hino estando trabalhando ou não trabalhando, na verdade. Exato. Todas as letras dele nessa é só adoração a Deus. Adoração a Deus. Exaltando a Deus. É agradecendo porque Jesus esteve no meio deles. Glória a Amém. Deus. Aleluia, no nosso meio. Então, ele é muito agradecido o africano. Amém. Glória a Deus. Em toda e qualquer situação, como eu disse, né? E é comum eles expressar isso através da música, Da através música. do louvor. Né? E a gente é impressionante, o senhor veja que é impressionante, é que muitos deles, iletrados, né, deles que não conseguiram chegar a uma escola, que não foram à faculdade, e você encontra pessoas que falam 7, 8 línguas. Eles falam, porque são 11 línguas faladas naquela nação, entre o inglês britânico, o afrikaner, que é a língua dos africanos, do afrikaanse, que é a língua falada ali também, nós temos, mas as línguas oficiais são dialetos locais. Então, tem pessoas ali que, na sua simplicidade, e delas que falam quase todas as línguas, se nunca ter ido a uma escola, mas falam porque a intenção não é outra senão de mostrar ao povo, no seu louvor, o poderoso que Deus é e o poder que Ele tem para fazer as coisas poderosas acontecerem na vida das pessoas. Então isso é muito importante Glória a para nós. Deus. E nós temos também algumas fotos e vídeos, né, de sim. alguns momentos que vocês estiveram lá na obra missionária na África. E nós vamos Amém. pedir a produção para estar colocando e os irmãos estar participando também. Ah, sim, olha. Glória a Isso aí é Deus. na igreja sede, né? Exato. O culto na igreja sede é um momento de oração. Depois do estudo bíblico da palavra, os irmãos vieram à frente para receber a oração, para receber a graça de Deus, né? A cantata natalina. É. A nossa cantata. E ali está a irmã Edivânia ali, junto ao coroado rei Joshua, ali está, viu? Fazendo a apresentação infantil naquele dia, né? Muito importante. Isso aí são as irmãs no aniversário de um círculo de oração ali na Kennedy. Exato. As irmãs da igreja sede. Das irmãs da igreja de língua portuguesa e em língua inglesa. Isso aí foi um encontro, um estudo para mulheres. Para mulheres. Nas dependências da igreja sede da missão, né? No dia da mulher africana, né? Da Sul-africana. Exato. Então, nesse dia nós tivemos esse estudo muito importante. Aí está a pessoa de várias etnias, Isso né? é o ciclo de oração português. Português, exato. Momento de louvor, de adoração das irmãs, é muito comum.
E aqui nós temos algo muito importante. Incosse Heaven é um lugar onde tem pessoas que são vitimadas pelo vírus HIV. E são crianças que foram abandonadas pelos pais porque não tem como tratá-la. Então, nesse dia, tudo que se vê aí, esses cobertos, os lençóis que foram levados pela igreja, toda a nossa igreja, um trabalho social a nível Pernambuco, na orientação de Deus, nosso pastor presidente, indiscutivelmente, juntamos com todas as nossas igrejas na África do Sul e levamos nesse dia. O lugar chama-se Incosse Heaven, né? Paraíso de Deus. Aí estamos agora nós, isso aí. Nesse dia foi uma festa enorme, porque a igreja chegou nesse lugar, que é um lugar isolado, distante, e abençoou todas essas famílias que aí estão. Foi uma coisa maravilhosa, né? O trabalho social da igreja, né? Na sequência, nós estamos agora em Nampula, na nossa igreja sede, nesse dia, no batismo nas águas, ali. Nós temos aqui crianças, aí está o missionário Gerson Gila, né, que trabalha ali. Foi muito importante esse dia, um batismo nas águas, mais de 55 pessoas foram batizadas nas águas. Nós temos aqui as nossas crianças, né, na igreja sede, né, em África do Sul, estão aí. Temos Eminência, entre tantos outros aí, que estão participando, isso é muito importante. E hoje já são moças, rapazes, Eu acho né? que a gente tem alguns vídeos também, né? Vídeos. Cadê? Olha. Aí está a congregação de Tietze. Acredito conhecer aquela mãe e aquela criança. É nossa filha e nosso neto Gabriel. Pequenininho. Está ali participando. E canta um hino muito bonito, né? Jeová é o seu Glória a nome. Deus. Qual é essa igreja, pastor? Tietze. Tietze. Está a 45 quilômetros da sede. Congregação em Tietze. Começamos a construção aí, juntando toda a igreja, né? Construímos e aí temos o trabalho aí, graças a Deus, servindo ao Senhor com alegria. Um bom número de crianças, de jovens, servindo ao Senhor Amém. nesse lugar. Aí está o batismo em Nampula. Cheio, Estou eu, né? muita gente. Foi muito bonito nesse dia, não é? Muito bonito mesmo. Glória a Deus. Foi para a glória de Deus. Olha. É o povo animado, né? É. Glória a Deus. Ofana no gesso, cantado em Macua. Nomo chucurela, ninguém é igual. Ninguém tem paz como Deus para dar. Aí está eu, pastor Gerson Gila, batizando, nesse está o nosso pastor presidente conosco aí, muito bonito. Glória a Deus. Muito Que bonito. benção, né? A gente viu aí esse videozinho, um pedacinho, né, do batismo, um batismo animado, cheio de Verdade. gente. E para trazer esse povo, né? Quando vocês chegaram lá, os desafios que vocês encontraram na evangelização. A gente já falou, né? Tem essa questão de muitos dialetos e Eu acho cultura muito diferente. Mas o que mais chamou a atenção de vocês, assim? Eu acho que a dificuldade maior mesmo é linguística. É a questão linguística, porque são 11 línguas. Ninguém quer falar o inglês. idioma oficial, que é o inglês ou o africância. Ele fala a língua local, que é idioma oficial, mas local. É o Xangana, é o Zulu, enfim. Então, o que é que nós temos que ter? Tradutores ao nosso lado. Na maioria falamos inglês para que ele traduza para aquela língua e aí ele volta para nós em inglês. Ou em alguns casos falamos português para que ele traduza para aquela língua e aí ele volta para nós a tradução. Então, não é fácil, porque para você alcançar uma pessoa, cultos que eu preguei, que estive pregando, e tinha que ter 2 tradutores. Ai, meu Deus. Eu falava aqui, aquele lá, depois aquele outro lá. Então, até chegar lá e ouvir um amém, um glória a Deus, enfim. Mas a ação de Deus, do Espírito Santo, é tão Amém. grande que nos cultos culto da nação, né? Que nós fazemos anualmente, fizemos melhor o culto das nações, eu dizia assim, olha, os irmãos têm a oportunidade de dizer na sua língua
que Deus é grande e é bom. Vou contar até 3. Aí eu contava 1, 2, 3. Então você ia escutar pessoas falando em português. Deus é bom. Em inglês, God's good all the time. E agora vem os dialetos. Aí você vai escutar pessoas dizendo mais ou menos assim. Falou. Ele está dizendo em coça. Deus é grande todo o tempo. E aí a igreja é uma coisa linda, né? Então não é fácil mais a evangelização nesse sentido. Até a questão de artes, nós não temos a liberdade de estar na rua com faixas, com no semáforo principalmente, né? No semáforo principalmente. Como esse trabalho que se faz aqui, principalmente agora nessa época de pandemia, que a gente não pode chegar nas pessoas, então está todo mundo usando muito cartaz, então lá não se pode fazer isso. Não pode porque... No semáforo, até lembra do caso... Tivemos um caso lá de um dos missionários da nossa igreja que foi proibido levar cartazes para a rua porque estava tirando a visão dos motoristas do trânsito do semáforo, mas tanta propaganda ali, mas bom. Então o que é que nós fazíamos? As crianças ficavam na frente da igreja sede, não é? E os irmãos saíam a 200 metros ali para fazer aquela pregação ali. E só as crianças que tinham cartazes. Acompanhado disso, nós estamos falando de criança, 20, 30, 40 crianças com as professoras. E na maioria dos casos, eu e a minha esposa ficávamos ali. E os irmãos iam pregar nas ruas, por ali, levar a palavra. Então, pregar como? Casos que pessoas não queriam falar inglês e falavam no dialeto. Aí você tem que ter alguém do seu lado, que não é tão fácil isso, mas tínhamos aquelas pessoas que estavam ali e pregavam a palavra e Deus, na sua bondade, porque o evangelho é isso, é a ação de Deus, que a igreja é a ferramenta, né? Amém. O instrumento executivo de Deus aqui na terra. Amém. Então, as pessoas começaram a se converter, mas nesse patamar da possível liberdade que nós temos, eu uso dizer possível, que não é tão fácil, mas lá não temos, nem é possível, não, absolutamente. Então, é um desafio, é mais desafiador, mas vale a pena. Amém. Vale a pena quando você vê um africano, né? E usávamos também, né, a estratégia de sair cantando. Saíamos, juntávamos os grupos, né, e saíamos cantando pelas ruas. Então, Jesus sempre tem alguém num poço. Sempre tem alguém num poço. Se lembra da mulher samaritana? Aquilo que aconteceu foi quando Jesus chegou até a mulher samaritana e pediu água. E daí começou uma conversa, um evangelismo. E aquela mulher pôde levar, glória a Deus, Jesus ao outro lado. Glória a Deus. Jesus sempre tem um poço ali e tem uma samaritana e Deus nos dá a oportunidade de chegar até ali e dali vai se espalhando. Amém. Glória a Deus. Uma expressão tão bonita, Deus te ama, é suficiente, mas foi numa experiência ali. Simplesmente o irmão dizer a alguém, na campanha evangelizadora que fazíamos a cada tanto, não era todos os dias, todos os sábados, Deus te ama. E de repente você vê... Amém. Amém. Vê o africano ajoelhado e dizendo: Baba, forgive me in advance. Ou seja, Pai, me perdoa adiantado. Tem misericórdia de mim. E você olha e vê uma pessoa que a sociedade em si rejeitou. Aleluia, glória a Deus. Mas o Evangelho é o poder de Deus. Verdade. Glória a Jesus. África, Argentina, Brasil, mundo tem a oportunidade de ser salvo. Aleluia. O chamado de Deus na sua vida vai lhe levar a um momento de preparo que vai parecer que Deus se esqueceu, mas não é não. A unção de Deus na vida de Davi levou um tempo para que ele chegasse ao trono. O que Deus prometeu não é em vão. Você vai ver do outro lado quando você estiver vida se convertendo e você vai dizer, como eu posso dizer, como minha esposa pode dizer, valeu a pena. Isso é muito importante. Apesar das dificuldades, mas Deus tem transformado vidas. Apesar das limitações, dos recursos serem tão pequenos, mas mesmo assim, só dizer
Deus te ama, é a palavra mais poderosa que alguém pode ouvir, até porque Aleluia. João 3,16 é o versículo mais traduzido da Bíblia. Glória a Até em Deus. placas de ouro as pessoas têm, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então isso é muito importante e é o que alcança e é o que nos leva, nos inflama a dizer, vale a pena ir, vale a pena deixar tudo e seguir o chamado do Senhor em favor das vidas. Isso é muito Glória a importante. Deus. E a gente vai aproveitar a oportunidade também para estarmos louvando a Deus, Amém. juntamente com a equipe e os nossos missionários que estão aqui, vamos estar louvando em um dos dialetos, né, Amém. que é usado lá na África do Sul. Amém. Nós vamos louvar agora o hino que, traduzindo para o português, quer dizer: se você crê e se eu crer e juntos nós orarmos, o Espírito vai descer e a África será salvo. Vamos cantar ele em inglês, vamos cantar ele em Xangana e vamos cantar em Zulu. If you believe and I believe, and we together pray, the Holy Spirit must come down, and Africa will be saved. And Africa will be saved. And Africa will be saved. The Holy Spirit must come down, and Africa will be saved. And Africa will be saved. And Africa will be saved. The Holy Spirit must come down, and Africa will be saved. Glória a Deus. Aleluia. África será salva no nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, irmã Edvânia, qual foi... A gente sabe que tiveram muitas experiências, né? Mas se tivesse que escolher uma para compartilhar aqui com os jovens e os irmãos que estão assistindo, qual foi a experiência mais difícil e também a experiência mais gratificante vivida em cada país? Eu acho que é uma pergunta difícil, né? Acho que São momentos tão diferentes, né? é verdade. Acho que primeiro na Argentina, acho que o mais difícil foi a separação mesmo. Separação, ela não é fácil. Então, não foi fácil, foi um momento difícil. E na segunda viagem missionária, né, podemos assim dizer, É verdade. acho que o mais difícil
para mim, acho que o pastor tem outras experiências, eu acho que foi o fato de ir à missão agora sozinhos. Sozinho digo, sem os filhos. Sem os filhos. Porque para a Argentina nós fomos a família completa. E viemos aqui ao Brasil, os filhos casaram-se e para ir para a África fui sozinha, né? Eu e meu esposo. E agora, aquela coisa que os filhos nos ajudaram tanto na obra, né? Exato. Muito, porque em tudo os nossos filhos estavam ali com as crianças, estavam ali com os jovens. E agora ir para a África e não ter alguém mais distante, a distância. E bem distante. Acho que foi esse momento foi a maior dificuldade. Sem dúvida. Sem falar idiomas, comida, o clima também, e fuso horário. O fuso horário também. Ainda que também tivemos esse privilégio muito importante, que nosso pastor presidente, dirigido por Deus, como sempre, pastor Ailton, o privilégio que nos deu para fazer o curso espanhol, irmos para a Argentina. Ele perguntou a mim: o senhor acha que seria bom estudar? Eu digo: pastor, agora. E já fui fazer o curso espanhol. O inglês foi do mesmo jeito. Estudamos mais 5 meses no Senac, aqui em Amém. Recife. Estivemos sendo preparados e chegamos aí com o inglês americano. E quando chegamos lá, encontramos o inglês britânico. É uma diferença grande. Tivemos que participar um pouco no curso de inglês daquela localidade, daquele país, para poder se aproximar o mais possível das pessoas. Então, são todas essas coisas, né, que impactam a gente. O momento de chegada, tudo bem, mas o dia a dia, né, ele vai levando a gente a vivenciar situações que não é fácil. E foi para nós, como disse a minha esposa, irmos sem os filhos, porque aquele auxílio na música, no trabalho, enfim, pessoas para conversarmos em casa, não tínhamos. Éramos somente eu e ela, e para não complicar, ela e eu. Não foi fácil nenhum vazio. E principalmente na missão, né? Exato. E outra coisa também, que um momento muito difícil que nós passamos na missão na África era no tocante à renovação do visto. Muito sério isso. Creiam, a igreja fazia uma campanha de oração. Todas as vezes que um missionário ele vai renovar, coloca os documentos para a renovação de um visto, a igreja lá, elas entram em campanha de oração. Porque pode ser negado. Pode ser negado. É o temor, também é um momento difícil que a gente passa, é a espera da aprovação do nosso visto. Porque... E a experiência mais gratificante, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Let me say something in English. Deixa eu dizer alguma coisa em inglês, se for o caso. Mas o gratificante de todos os desafios, enfim, que a gente enfrenta, desde a questão da embaixada, dos vistos, enfim, de chegar ao idioma, enfim. Mas o gratificante é você ver a conversão nas pessoas. Glória a Deus. Homens e mulheres que, apesar das muitas dificuldades que enfrentam, um país com um continente com tantas dificuldades, falando lá, que aqui também tem, mas referindo-se à África, com tantas dificuldades social, religiosa, enfim, um país onde 73,5% da nação são cristãos, servem a Deus. Mas você vê na pregação do Evangelho, imagina o que é pregar o Evangelho, nós que temos tanta gente aqui, e pregar o Evangelho no culto com 5, 6 pessoas. Que bom. Olha, era tão assim que eu me lembro uma vez, né, a nossa querida irmã Leonor, esposa do evangelista Alberto, irmã Leonor, uma das primeiras que ali está, ela disse assim: pastor Alberval, tem uma coisa que eu admiro no senhor, é que o senhor prega aqui com 5 pessoas como se estivesse no Recife, com 1.000, 2.000 pessoas. Eu disse: graças a Deus que eu estou aqui, irmã Leonor, são 5 só. A pujança, a força, a alegria. E qual é a intenção? Eu digo, não é outra senão aproximar vocês de Deus. Aleluia. Não é Deus de vocês, é vocês de Deus. Então, o que é gratificante? É a gente ver pessoas numa situação bem assim,
distante da realidade, numa situação difícil, mas aquela pessoa naquela pregação com um ou dois tradutores ali, e aquela pessoa levanta a mão e diz assim: eu quero aceitar Jesus. Amém. Eu quero aceitar Cristo. E a gente vê, eu me lembro de um certo obreiro que eu disse: você é batizado no Espírito Santo? Ainda não, pastor. Mas eu vou ser. Eu digo: vai ser sim, porque você está no lugar certo. E Deus batiza. E quando batiza, é importante isso, você escuta o irmão falando línguas estranhas como se estivesse aqui. O que é estranho para ele, você está ouvindo dizer: meu Deus do céu. É para a gente entender que em um país, em uma nação, com 11 línguas diferentes, a do céu é única. Aleluia. Vá para onde for. Glória a Deus Deus. é único, é poderoso. Então vale a pena. Isso é muito gratificante, viu? Amém. Pastor Samek, Glória a Manzenato, a Deus. equipe, todos que estão participando conosco. É muito gratificante. A gente olha para trás e diz assim: valeu a pena. Glória a Deus. Jesus, o Filho de Deus, deixou a glória que tinha com o Pai no céu e veio ao mundo e habitou entre nós. Veio para morrer em nosso lugar. Jesus concluiu sua obra redentora e comissionou sua igreja a ir por todo o mundo proclamando o Evangelho a toda criatura. Todo o povo de Deus é enviado em missão. Jesus diz em João 20, o versículo 21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A palavra enviado aparece diversas vezes na epístola de Paulo, ao mencionar aqueles que, como Timóteo e Tito, foram encarregados de uma mensagem e de uma missão. Ser enviado significa que nos movemos para fora das paredes da nossa igreja e dos nossos lares, a fim de atrair todas as pessoas com o Evangelho. Fazemos missões com as mãos dos que contribuem, com os joelhos dos que oram e com os pés dos que saem para levar as boas novas de salvação. Amém. Tantos que ficam como os que vão são importantes para proclamar o Evangelho de Cristo às nações. A nossa família, a escola, a faculdade e o trabalho são os nossos campos missionários. Onde houver uma vida sem Cristo, ali deveremos estar com a mensagem da salvação. Glória a Deus. A evangelização requer urgência. Amém. E o Evangelho é a única resposta para o homem. Deus confiou esse tesouro em nossas mãos. Amém. Não podemos guardá-lo, precisamos dividir, precisamos proclamar. E a hora é agora. Amém. Amém? Glória a Deus. Pastor Roberval, irmã Edivânia, nós estamos agradecidos a Deus, também agradecidos ao nosso pastor presidente pela oportunidade de ter vocês aqui conosco, né? E que o Senhor continue abençoando e quem sabe em outra oportunidade vão estar aqui também abençoando, né? Cada um de nós que fazemos parte do Espaço Jovem, que vocês tenham a oportunidade de deixar suas Eu me palavras senti de quase como um agradecimento. culto no lar essa semana. Nós é que agradecemos de coração, né? Amém. Ao nosso Deus e Pai, eternamente agradecido, ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pelo privilégio de nos dar de estarmos aqui com vocês, Amém. né? Participando aqui, nosso filho, nossa nora, né? Amém. E isso é muito importante para nós, com a equipe que aqui está, o trabalho do Senhor, enfim, todo. E dizer da nossa gratidão e à Igreja do Senhor, que somos fruto do chamado, do amor de Deus, mas também do esforço e do empenho da Igreja. Essa é a razão pela qual a bandeira da obra missionária sempre está, como diz em espanhol, treabulando, ou seja, está balançando, está ativa, está lá no mastro, num ponto mais alto, porque existe uma igreja, você, que ora, que contribui, que chora, que participa, e Deus tem feito grandes coisas e fará muito mais. Continue assim, essa é a nossa satisfação, nossa gratidão, em todo sentido, por poder estar aqui e queira Deus que tenhamos uma outra oportunidade. Amém. Será, como foi hoje, gratificante. Então receba a nossa gratidão em nome de Jesus, aos nossos queridos irmãos que estão ali em Xande Cruz, aquela Amém. filial que trabalha, que se esforça, né? E entre tantos outros que podem nos escutar, que Deus possa continuar abençoando e continue firme, amando a Deus e a sua obra, porque muito mais Deus fará em favor do seu povo. Então receba a nossa gratidão, Amém. Pastor Samek, Manzenato e toda a equipe, em nome de Jesus. Né? Amém, amém. Queremos agradecer a equipe, né, toda a produção. Agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso pastor pela oportunidade que nos concedeu.
E agradecemos a você que esteve aí desde sua casa, nos escutando, orando por nós. E a missão não acabou. Amém. A missão continua. Aonde nós estivermos, eis-me aqui, Senhor. Amém. Envia-me a mim. Amém. Glória a Deus. Queremos também agradecer aos jovens que vieram lá de Chão de Cruz, né? O diácono Eudes Cunha, a nossa irmã Emily, temos também o irmão Alessandro, a irmã Thaís e a irmã Kathleen. Que Deus continue abençoando. E também os jovens aqui de Recife, o nosso irmão Pedro, Amanda e Rebeca Máximo. Amém? Nós vamos terminar louvando ao Senhor. Pode ser? bom. Amém? Vamos terminar louvando ao Senhor e queremos dizer para você que participou do programa, que Deus continue te abençoando. E se o Senhor permitir, estaremos de volta no próximo sábado, mais uma vez no Espaço Jovem. Amém. Esperamos por você. Amém. Vamos terminar cantando? Nara, nara, narekele, narekele, mo. Nara, nara, narekele, narekele, mo. Rochamarenda to Jehovah, for he has done so very